E a AMD que veio com mais um tapa na cara da Intel. Se liga nessa notícia do Tech Power Up que vai aparecer aí para vocês. O Zen 4C da AMD não é um E-Core, é 35% menor do que Zen 4, mas tem o mesmo IPC. E galera, só para contextualizar rapidinho, o Zen 4C é tipo a resposta da AMD aos E-Cores da Intel. Ele não é um E-Core, como está escrito aqui na notícia, mas é a resposta. Eles já estão usando esse tipo de núcleo em processadores de notebook e para servidor, e agora vai chegar nos processadores de desktop no 8300G e no 8500G, que são os modelos de entrada com a nova GPU integrada da AMD. E caras, esse Zen 4C deu uma aula para a Intel de como que é o melhor jeito de fazer um núcleo mais eficiente. Vamos conferir e olhar um pouquinho os detalhes do núcleo AMD Zen 4C. Olá, se você não me conhece ainda, o meu nome é Mário Mazzotti, eu sou programador e tenho esse canal sobre tecnologia aqui no YouTube. Então se você ainda não é inscrito, gosta desse tipo de assunto, quer ver mais vídeos aqui do canal, considere se inscrever que assim você ajuda o canal a crescer. E vamos começar um pouquinho dando uma visitada na história de como que surgiu esse negócio de E-Core e P-Core. E ó, já vou avisando, não é coisa da Intel. Isso é bem mais antigo do que os processadores de 12ª geração que usam esse conceito. Isso é chamado de computação heterogênea e mistura núcleos diferentes em um mesmo computador, em um mesmo processador. E esse conceito já é aplicado há muito tempo em processadores para usos específicos e também em servidores que não utilizam as arquiteturas mais tradicionais de computação. Acontece que veio a se popularizar com a ARM, que é a principal criadora de arquiteturas para processadores móveis, tipo celular e tablet. E eles chamaram o conceito de Big Little. Big, grande, Little, pequeno, é a mistura de núcleos maiores com núcleos menores para atender a um propósito muito especial, que é conseguir entregar processamento de alto desempenho em situações específicas, mas, ao mesmo tempo, quando não é necessário, ter um consumo menor de bateria em dispositivos que realmente precisam desse tipo de comportamento dinâmico. E justamente o conceito resolve esse tipo de problema. Quando nós temos os núcleos de alto desempenho, eles são normalmente núcleos mais complexos, eles são arquitetados como núcleos mais complexos que, no geral, entregam mais desempenho e são otimizados a trabalhar com clocks mais altos. A união, né, dessa complexidade com clock alto é simplesmente um consumo elétrico alto e, decorrendo disso, acaba esquentando mais também, porque a temperatura vem do consumo elétrico. E do outro lado nós temos núcleos mais simples, que rodam com clocks mais baixos, eles foram desenhados para ter o pico de eficiência aonde está aquele clock um pouquinho mais baixo. Então, enquanto o núcleo de alto desempenho roda lá a seus 3 GHz em um smartphone hoje em dia, os núcleos de eficiência rodam a 1.2, 1.5 GHz, um clock bem diminuto, justamente para que ele não consuma tanta energia e não esquente tanto. E aí nós temos basicamente os processadores unindo o útil ao agradável, né? Os núcleos de alto desempenho entregando aquela performance na hora que você precisa abrir um aplicativo mais rápido, que você precisa de um jogo desempenhando melhor. E na hora que você está navegando na internet, já terminou de carregar a página, já terminou de desenhar o texto, está só tocando um vídeo no seu smartphone, ele não precisa ficar com aquele processador extremamente poderoso para rodar aquilo que você está usando. Então, muda-se a utilizar os E-Cores, os núcleos de eficiência, os núcleos mais simples para você economizar bateria. E aí nós colocamos esse contexto, né, no ponto de vista da Intel. Galera, a Intel ela estava com um problemaço nas mãos, que era o fato que eles não conseguiam escalar, aumentar a quantidade de núcleos sem aumentar desproporcionalmente o preço de fabricação dos seus chips. A Intel ela já possui processadores com 20 núcleos, 22 núcleos desde 2014. Não é novidade para eles trabalharem em processadores mais complexos. Acontece que o custo de fabricação de um processador tão grande e monolítico, né, em um grande pedação de silício ali com todos esses núcleos, custa muito caro. E a AMD já resolveu isso utilizando o que eles chamam de chiplets há muito tempo, desde a primeira geração dos processadores Ryzen. Então, enquanto a Intel ficou estagnada oferecendo processadores de 8 núcleos, como o Core i9 11900K,
a AMD já tinha processadores de 16 núcleos na mesma época com o Ryzen 9 3950X, e não é nem de uma plataforma de alto desempenho, foi na própria plataforma AM4. E então chegou a grande solução da Intel. Os processadores Alder Lake, a 12ª geração da Intel, finalmente veio com um Core i9 com 16 núcleos. E como que eles conseguiram resolver isso? Como que eles conseguiram escalar a quantidade de núcleos, mas manter o preço relativamente acessível para o consumidor final? Foi justamente utilizando os tais dos E-cores. Surgiu-se os núcleos chamados de Gracemont, que são basicamente derivados da arquitetura dos Intel Atom mais modernos e colocados junto a núcleos de alto desempenho, na época os Golden Cove, que formou-se esse processador com a arquitetura heterogênea. E aí surgiram os processadores de 12ª geração, como o Core i9 12900K, que possui 16 núcleos de processamento. Porém, a chegada da Intel com a computação heterogênea ao mercado mainstream, ao mercado mais convencional de computadores, veio aos trancos e barrancos, pessoal. Basicamente, o Windows 11 foi a primeira versão do Windows a suportar computação híbrida, núcleos diferentes em um mesmo processador, enquanto sistemas baseados em Unix, como o próprio Android e o iOS, já suportam há muitos e muitos anos. E não só isso, mas a Intel também tem diversas limitações nos seus E-cores, como por exemplo, não suportar a VX512, que foi uma limitação necessária para reduzir o tamanho físico do núcleo. Também não suporta o chamado Hyperthreading, que na língua da AMD é o SMT, significa que o núcleo só processa um thread de cada vez, ao invés de dois, como a maioria dos processadores modernos. E para piorar de vez, os E-cores, apesar de eles serem sim de mais eficiência, a Intel precisou subir tanto o clock deles, apesar de mais baixo do que dos processadores de alto desempenho, mas subiu tanto que mesmo sendo processadores mais eficientes, núcleos mais eficientes, o consumo elétrico deles ainda é desastroso, simplesmente desastroso. Todo tipo de núcleo possui uma curva de eficiência, e quando o seu clock ultrapassa essa curva de eficiência, ele começa a gastar energia desproporcionalmente. Para bater os processadores da AMD que estavam no mercado na época, a Intel precisou puxar tanto os P-cores quanto os E-cores a clocks mais altos do que a curva de eficiência, e o resultado não podia ser outro, um processador que chega a consumir aí mais de 200 watts em pico. Então, basicamente, o que os E-core da Intel entregaram foi um único benefício: o tamanho reduzido. O benefício espacial, o tamanho dos E-cores da Intel, fez com que no espaço de um único núcleo de alto desempenho coubesse até 4 núcleos de alta eficiência. Então, esse processador de 16 núcleos, composto basicamente por 8 núcleos de alto desempenho mais 8 núcleos de alta eficiência, ele é equivalente em termos de tamanho ao que seria um processador de 12 núcleos de alto desempenho, se fosse possível fazer aí uma comparação. E com os E-cores entregando um bom desempenho, o que a Intel ganhou aí foi um salto de desempenho em multitarefa que foi necessário aí para acompanhar os processadores de 16 núcleos da AMD. E então nós chegamos finalmente na nova aposta e proposta da AMD para balancear o jogo com os seus próprios E-cores, que fundamentalmente são bastante diferentes da forma como a Intel decidiu utilizar. O modelo da Intel é bastante semelhante ao que a ARM fazia nos Big Little, onde os processadores mais complexos são muito diferentes dos processadores de eficiência. Já a AMD está utilizando um conceito novo, que é o que eles empregaram no Zen 4C. O Zen 4C é um núcleo reduzido em cerca de 35% espacialmente em relação ao Zen 4, porém, como o próprio nome dele diz, ele é derivado. Ele não só é derivado, como ele é basicamente uma versão compacta do núcleo completo Zen 4, utilizado nos Ryzen da série 7000, e que nós sabemos que atualmente o desempenho por núcleo, especialmente em jogos, o Zen 4 é um dos melhores disponíveis no mercado. E a grande sacada é que o fato de ser simplesmente uma versão reduzida em tamanho faz com que os núcleos Zen 4C tenham exatamente o mesmo desempenho pela frequência de operação, o que nós costumamos chamar de IPC. Ou seja, ele consegue entregar um desempenho muito semelhante aos núcleos Zen 4, com um porém: o clock. A intenção por trás dos núcleos Zen 4C foi justamente um aumento considerável de densidade. A AMD já está vendendo esses processadores baseados no Zen 4C no âmbito corporativo para servidores
há alguns meses, e eles têm disponíveis processadores de até 128 núcleos. Sim, 128 núcleos, galera, em um único processador. Esse aumento de densidade ele não vem sem efeitos colaterais, e justamente o clock precisa ser reduzido para acomodar essa densidade extra no processador. Vou explicar para você. O segredo para toda essa história está no próprio processo de fabricação do processador. Quando está em fase de design, existem algumas escolhas que o pessoal faz entre clock e densidade. Quando uma área do chip tem uma densidade muito alta, ou seja, existem muitas portas lógicas, existe muita complexidade em um pequeno espaço, essa área ela simplesmente não consegue atingir clocks muito altos, pois o aumento de clock com uma densidade lógica muito alta favorece um fenômeno chamado leakage, onde basicamente um elétron salta de forma errônea de uma trilha do processador para outra trilha, causando uma instabilidade que muitas vezes é irreversível e, obviamente, instabilidade do sistema. Ou seja, acumular uma quantidade de lógica muito grande em um pequeno espaço e subir o clock, fazer com que essa quantidade de lógica funcione numa frequência muito alta, simplesmente favorece a instabilidade do processador. Então, basicamente o que a AMD fez foi condensar o núcleo Zen 4 em um pequeno espaço no die do processador, e dessa forma onde o núcleo Zen 4 rodaria a 5.4, 5.5 GHz, o núcleo Zen 4C vai ter o seu limite ali abaixo dos 4 GHz para manter a estabilidade. Porém, fazendo dessa forma, a AMD ganhou a densidade que ela tanto precisava e ela não abriu mão de funcionalidades importantes do processador. Os núcleos Zen 4C são fielmente idênticos aos núcleos Zen 4 em termos de especificação. Tem até um slide aí da AMD mostrando isso. E a única coisa que diferencia os núcleos Zen 4C é que o cluster de núcleos Zen 4C, ou seja, um pacote com 4 desses núcleos, utiliza apenas 8 MB de cache L3 contra 16 MB dos núcleos Zen 4. Isso, obviamente, acaba diminuindo o desempenho, especialmente em jogos. Porém, em aplicações que se aproveitam dessa alta densidade, acaba não causando um impacto tão grande, ainda mais que os núcleos rodam em clock mais baixo e a memória cache acaba tendo uma influência menor no desempenho final. E desse modo, os núcleos Zen 4C, assim como os núcleos Zen 4, possuem SMT, conseguem processar 2 threads a cada núcleo, e mantém a capacidade de rodar instruções AVX512, diferente do Z-Core da Intel. Além, é óbvio, de trabalhar mais frios e com um consumo elétrico menor. E galera, como esses núcleos Zen 4C por enquanto estão disponíveis só no âmbito corporativo, aonde mesmo os processadores Zen 4 não têm clocks tão altos, porque, poxa, rodar um processador de 96 núcleos Zen 4 a clocks muito altos seria uma loucura em termos energéticos, né? Apenas alguns núcleos conseguem subir de clock e os outros trabalham mais baixo. Enquanto isso, os processadores EPYC Zen 4C, eles já têm o clock mais baixo, afinal de contas 128 núcleos, mas fica difícil ter uma comparação. Também é difícil eu comprar um processador que custa 50 mil reais para testar. De qualquer modo, a chegada dessa tecnologia para o desktop é iminente. O Ryzen 3 8300G vai ter a composição de um núcleo Zen 4 e mais 3 núcleos Zen 4C, enquanto o processador Ryzen 8500G vai ter 2 núcleos Zen 4 e mais 4 núcleos Zen 4C. Provavelmente esses dois processadores compartilham exatamente o mesmo die, apenas com núcleos desativados. E, obviamente, essas duas CPUs contam com a nova GPU integrada da AMD, que supostamente vai ter um desempenho muito decente na grande maioria dos jogos modernos. Se você tiver interesse que eu faça um teste nesse processador, sinceramente estou bastante curioso com relação a isso, deixa aqui nos comentários. Também diga o que você está achando desses vídeos falando um pouco mais a fundo sobre tecnologias no geral, né, de processadores, placas de vídeo, enfim. Tô fazendo essa série aí e se você gostou, não esquece de deixar o like. Por hoje, esse é o conteúdo que eu tinha para você. Fica um convite, visita a nossa loja de camisetas autorais, que são camisetas criadas pelo canal e com a temática de tecnologia que nós tanto gostamos. O link tá aí na descrição. E por hoje eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!